Olá, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos começar o nosso cafezinho hoje falando sobre discipulado, dando continuidade aí ao cafezinho que a gente viu. Vida confiante é uma das características, né, do discípulo. E aí eu quero fazer um cafezinho hoje com o estudo bíblico que nós tivemos essa semana com o Rodrigo Silveira, evangelista aqui no São Domingos, também meu marido. Ele falou sobre o discipulado e ele falou uma coisa bem legal, né? Que outra característica do discípulo é ser doador, porque ele imita o seu mestre. Então, além da gente ter confiança no Deus que a gente serve, em quem é Jesus, né, a idoneidade, o caráter dele, a criação, tudo que ele fez para que pudéssemos ter essa confiança, né, em Deus, tudo que Deus fez, e Novo Testamento, a Bíblia, tudo escrito assim para nós sabermos o caráter de Deus e conhecermos Jesus, ter a confiança. Jesus também tem o caráter doador. E é um caráter do cristão, porque nós somos imitadores de Cristo. E aí, para falar disso, a gente vai ler Romanos 5. Pega a sua Bíblia aí. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Novo Testamento. Romanos 5. A gente vai ler inteiro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. E essa graça na qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos glorificamos, nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a existência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por justos, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tivesse coragem de morrer, mas prova seu próprio amor para conosco, de fato, de Cristo ter morrido por nós, ainda ímpios, ainda pecadores, injustos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, da morte do pecado. Porque, senão, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos a reconciliação. ênfase aqui no 5:8. Mas Deus prova o seu amor próprio por nós, para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E aí ele contou uma historinha que eu gostei muito, não sei se é verídica, mas eu vou contar para vocês. A história diz o seguinte: eram dois irmãos pequenos e os pais levaram a filha no médico. O médico diagnosticou que a filha tinha leucemia e precisava fazer transplante de medula. Mas a boa notícia era que o irmão mais velho, que devia ter uns 12 anos, ele era compatível com a irmãzinha mais nova. E ele já tinha tido também câncer, ele tinha vencido o câncer. Então, os pais foram conversar com esse filho mais novo. Filhinho, a sua irmã está muito doente, como você ficou? Você lembra? Ele disse, lembro. E ela precisa que você a salve. Depois de falar isso para o menino, ele ficou pensativo alguns segundos e disse, tudo bem, eu quero salvá-la. Então, levaram o menino até o médico. O médico falou para o menino, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Começou os preparativos para é uma cirurgia, né, um procedimento cirúrgico. E deitou o menino, fez todos os procedimentos necessários. E aí o médico explicou que ele ia dormir, não, que ele ia tomar uma injeção para que ele não visse nada e não sofresse, e tudo ia dar certo. E quando começaram a arrumar as coisas, o menino virou para o médico e
E ele estava muito triste, muito abatido, ele não estava feliz porque ele ia conseguir salvar a irmã, mas ele estava lá. E aí ele virou para o médico e falou assim: doutor, quando eu vou morrer? Quando eu vou morrer? Ele achou que ele ia morrer. E a hora que a gente estava nesse estudo, me encheu o coração. Eu falei, nossa, que bonitinho. Nem sei se é uma história verídica, mas olha isso, disposto a morrer pela irmã. E ele não ia morrer, né? Ele só ia fazer a transferência, uma transferência aí de medula, né? E ele estava disposto. Esse é o amor humano. Agora, Jesus, ele veio aqui, ele não veio morrer pela irmãzinha, pela pessoa boazinha, pela vozinha, pelo justo. Ele veio aqui no 5:8 morrer pelo pecador, pelo injusto, pelo aquele que precisa de perdão, né? Que estava sem luz, que estava na escuridão. E também pelos bonzinhos. Jesus veio por todos, né? Essa história me deu uma condição maior de entendimento do amor de Deus. E aí depois você dá uma relida em Romanos 5, aí você lê inteiro, lê analisando mesmo cada versículo. E o discípulo, ele tem que ser igual essa criança. Ele tem que estar disposto a morrer pela igreja do Senhor, a se dar totalmente à igreja do Senhor, a morrer para o mundo e nascer como um cristão, mas aquele cristão que serve a todo instante, aquele cristão que realmente cuida do seu irmão, aquele cristão que para tudo e vai evangelizar uma vida quando vê a oportunidade de ganhar essa alma para Cristo. Não aquele cristão que fala, ah, agora não, depois. Depois eu ensino a Bíblia. Ah, depois eu visito aquela irmã. Ah, depois eu vou lá ajudar em missões. Ah, depois eu vou lá ajudar na evangelização daquele bairro. Ah, quando eu não estiver tão ocupado, eu vou mandar uma mensagem para aquela irmã que perdeu um ente querido. Depois, e nunca faz. Nunca é cristão. É depois. Um dia vai ser cristão. E aqui o discípulo ele se doa como Jesus. Nós imitamos Jesus e é em tudo, a gente não pode escolher imitar nosso mestre em partes, senão não somos discípulos verdadeiros. E aí fica para vocês essa reflexão que eu gostei muito, por isso eu estou dividindo, e já que essa semana a gente está falando de discipulado, a gente começou essa área de estudo, a gente continua depois com a revistinha, mas queria acrescentar, tá bom? Se você gostou, deixe seu comentário aí, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que sempre cuida de nós e nos abre os olhos e mostra que sempre podemos ser melhores, ó Pai. Que sejamos, Senhor, disponíveis, imediatos, como na história, Senhor, desses irmãozinhos. Mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo às vezes sem entender muitas coisas, que nós não nos acovardemos e estejamos disponíveis a nos doar, ó Pai, em prol do outro, em prol do nosso irmão, em prol da sua igreja, em prol de ti, ó Pai, da sua vontade. Para, Senhor, sermos servos úteis, sermos discípulos verdadeiros, ó Pai, que servem, Senhor, em toda e qualquer momento da nossa vida, em toda e qualquer dificuldade, em todo e qualquer problema, Senhor. Que nós sejamos sempre, ó Pai, com o olhar voltado a Ti, sempre prontos, ó Pai, a socorrermos uns aos outros e a Te servir mais e melhor, Senhor. Nos dá condições, ó Pai, de sermos doadores como Cristo, Senhor, se doou por nós. Te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, o nosso amado Mestre, que oramos a Ti. Amém. É isso, gente. Um beijo. Até o cafezinho de amanhã. Se você gostou, compartilhe com o pessoal, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.